talvez, eu coloquei aqui alguns eventos mais importantes que aconteceram na área da tecnologia. E lá em 1990, as pessoas estavam discutindo sobre o uso ou não do Excel e do Word, né? Os escritórios estavam tentando decidir se trocavam o bloco de notas pelo Word, pelo Excel, né? Aí em 2000 surgiu a internet comercial. Claro que a internet já existia, certo? Mas ela surgiu de maneira comercial para as pessoas terem acesso e utilizarem aí de maneira mais ativa. Em 2004 as redes sociais chegaram também, então quebraram um paradigma bem interessante na área da comunicação. E por fim, em 2007 surgiram os smartphones, né? Por que eu trouxe tudo isso aí? Todos esses eventos, eles foram extremamente importantes na evolução da tecnologia. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles, surgiu de forma tão disruptiva, rápida e trazendo tanto resultado quanto a inteligência artificial. Então, todos eles, ninguém duvida que foram grandes revoluções, mas nenhum deles transformou a sociedade como a inteligência artificial está transformando agora. Então, pois bem, meu nome é Evandro, como eu disse, a apresentação foi bem generosa comigo, mas então eu comecei a desenvolver websites, começo de programação lá em 2000 e alguma coisa, uns 20 anos atrás aí, e eu peguei bem a época que você fazia sites, era uma grande coisa, e vocês vão ver que hoje já não é mais nem tanta coisa assim, certo? Então hoje eu tenho uma agência digital aqui na cidade, nós trabalhamos com vários serviços na área de marketing digital, e a inteligência artificial, sim, ela faz parte hoje do nosso processo, faz parte de um serviço que a gente faz, e também já faz parte de alguns clientes nossos que estão usando algumas ferramentas, algo que a gente desenvolveu. Pois bem, a primeira questão é que a inteligência artificial ela não é mais uma ficção, né? Ela já faz parte aí de todo mundo. Acredito que todo mundo aqui já tem usado, ou pelo menos o ChatGPT, né? Para alguma coisa, para pedir qualquer coisa, certo? Pois bem, mas o que eu queria antes trazer para vocês é que a inteligência artificial ela é um hype que começou agora, de um ano para cá, mas ela não é daí. Ela começou lá com Alan Turing. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém fez ciência da computação e tal. Alan Turing foi o homem que criou o primeiro computador. Então, Alan Turing, nas primeiras décadas ali do século passado, ele tinha a pretensão de criar uma máquina que pensasse como nós, né? E óbvio, ele é o pai da computação. Até se vocês assistiram, sugiro vocês assistirem o filme O Jogo da Imitação. Fala sobre a história de Alan Turing, que ele foi importantíssimo também na Segunda Guerra, quando ele criou uma máquina que descriptografava as mensagens dos nazistas. Tá? Então é um filme bem interessante, sugiro. Mas o que importa dizer é que Alan Turing, nessa época, ele já tinha a ideia. E ele já havia criado o primeiro computador que tinha o mesmo conceito, que era pensar como um ser humano. Claro, com as limitações que tinha, mas ele conseguiu criar. E também chama atenção para que a inteligência artificial ela sempre esteve presente no dia a dia de vocês mesmo sem perceber. A Netflix, o Instagram recomenda para vocês vídeos há muitos anos, né? A Netflix recomenda filmes para vocês há muito tempo. Essa recomendação da Netflix, ela é utilizada através de um algoritmo de inteligência artificial, que fica analisando regionalmente, não é nem pelo perfil, é pela região, certo? Ela analisa quem está assistindo alguns filmes, alguns conceitos, categorias, e ela vai colocando essas sugestões. Bem como o próprio Waze, bem como ele usa a inteligência artificial para alcançar o melhor caminho e tal. Então não é de hoje, o próprio TikTok, enfim, vocês não lidam com a inteligência artificial hoje, ontem, o ano passado, o ano retrasado. Ela sempre esteve por aí. Mas por que é que, então, de 1 ano, 2 anos para cá, a inteligência artificial ganhou todo esse destaque, ganhou todos esses profissionais falando e todo mundo querendo criar produtos e vendendo coisas em inteligência artificial? Porque foi a primeira vez, com o surgimento do ChatGPT,
E agora eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse pensamento. Foi a primeira vez que conversar com uma máquina saiu da mão dos programadores. Foi a primeira vez que eles tiveram a perda desse poder de conhecimento que só ficava na mão deles. Até então, nós tínhamos que programar muitas linhas de código para que o computador se comunicasse, fizesse alguma coisa. Do ChatGPT para cá, isso acabou. Você abre uma janelinha dessa forma e você conversa com a máquina, coisa que antes só era possível com código de programação. Então, esse foi o primeiro paradigma quebrado pela inteligência artificial. A possibilidade de nós humanos, ou pessoas comuns, com uma linguagem natural, conversar com uma máquina e aproveitar o potencial que ela tem de processamento, de pensar, porque apesar dela não ter um pensamento que trabalha como nós, ela também pensa. Quem está usando o ChatGPT já viram que quando você pergunta alguma coisa, ele começa lá, thinking, né? Ele está pensando, e de fato, se vocês, não sei se alguém já viu, abram aquele thinking que ele está mostrando, ele fala para vocês o raciocínio por detrás daquela resposta que ele deu, certo? Então ele também pensa, mas deixou de ser uma exclusividade do programador conseguir conversar com as máquinas de maneira autônoma, certo? Então essa foi a grande virada do ChatGPT ou do Gemini ou de qualquer outro tipo de inteligência artificial que surgiu. E isso veio junto com a possibilidade da inteligência artificial agora criar coisas. Até então, o computador não criava absolutamente nada, a não ser que já tivesse pré-programado, certo? Hoje, a inteligência artificial cria vídeos, ela gera textos do nada. Não é do nada, é de um banco de dados, tudo na inteligência artificial é estatística, tá? Então ela vai trabalhando com estatísticas, tá? Mas ela, pela primeira vez, ela possibilitou que, com uma linguagem natural, você pedisse para ela fazer alguma coisa. E essa alguma coisa surge, essa alguma coisa vem para você. E isso, até então, eram os humanos que faziam. Né? Raramente as máquinas estavam pré-programadas para alguma coisa, mas a partir de agora não. A partir do surgimento dessa interface, vocês precisam de um texto, de um vídeo, de um áudio, de qualquer coisa, de uma análise, de uma planilha, vocês podem terceirizar isso para uma inteligência artificial. Isso aí é que está fazendo toda a diferença no mundo corporativo e no mundo todo. Porque o capitalismo não é movido a dinheiro, o capitalismo é movido a resultado. Então, a empresa que é melhor, que vai bem, que se destaca, não é a empresa que talvez tenha mais dinheiro, é a empresa que gera mais resultado para os clientes. É a empresa que gera mais resultado, que tem mais produtividade no seu dia a dia, que entrega mais com menos, que é mais lucrativo. E a inteligência artificial fez isso. Ela revolucionou tão rápida essa questão que ela consegue atingir no cerne do capitalismo, que é fazer as pessoas gerarem mais resultado com muito menos esforço. O resultado é questionável? É, mas não será mais tão logo. Então, esse aqui é o primeiro paradigma que foi quebrado com a inteligência artificial. Ela apareceu como sendo combustível para gerar mais dinheiro. E como ela é combustível para gerar mais dinheiro, é óbvio que ela vai estar no centro de todas as negociações, ela vai estar no centro da atenção das empresas e ela vai destruir alguns paradigmas que vocês conhecem hoje nas relações de trabalho, nas relações de comércio e nas relações entre pessoas, inclusive. Pois bem, lá em meados do século passado também, quando os primeiros carros começaram a surgir no mundo, algumas pessoas não andavam, tinham medo, se questionavam também. Né? Uma segurança desse carro é muito melhor andar a cavalo, né? Mais seguro, parece. Mas com o tempo, eu acredito que hoje, salvo algumas exceções, não é todo mundo que tem medo de andar de carro. Né? Me parece que o carro é algo que está inserido na sociedade sem muitos problemas para as pessoas. Do mesmo modo, hoje os americanos dizem, na quantidade de 68%, que eles não confiam em veículos autônomos, que dirigem sozinhos, certo?
mas isso já é uma realidade. Enfim, por que eu trouxe esses tópicos aqui? É porque sempre, quando a gente começa a conversar com profissionais sobre inteligência artificial, existem os questionamentos. Mas eles nunca vão ser melhor do que o que eu faço. Mas eu não tenho a certeza de que uma inteligência artificial será melhor do que essa conversa que eu estou tendo com as pessoas. Nunca a inteligência artificial será melhor do que eu como vendedor ou como meu vendedor. Talvez isso não seja tão verdade. Mas o que eu quero falar para vocês é que todos esses argumentos possam ser simplesmente mecanismos de defesa para que as pessoas estejam com medo de que talvez a inteligência artificial possa sim ser tão eficiente quanto elas. Então, o primeiro paradigma que eu gosto de quebrar e que eu tive que quebrar, e olha que eu sou um programador, o que eu fazia antigamente em uma semana, hoje a inteligência artificial faz em 45, 50 segundos, né? Então eu escrevia linhas de código, que eu lembro muito bem, que eu abria o meu bloco de notas, antes ainda de ter programas de fazer, né? Eu abria e eu passava horas digitando código e testando, e dava erro, e testava, esquecia uma vírgula e tal. Eu demorava para fazer páginas para sites, fazia uma página por dia, quando muito bem treinado, quando muito bem inserido ali no meio da programação, que hoje a inteligência artificial faz melhor do que eu na época em 30 segundos. Então eu preciso reconhecer que nesse ponto eu sou péssimo perto dela. Agora, é claro que eu consigo olhar para o código e dizer que pode ser melhorado. É claro que eu consigo olhar para o código e já ir testá-lo para onde eu quero. Então, eu tive, no início, também que enfrentar esses meus medos, que enfrentar essas questões, porque eu estava sendo substituído. Ora, como assim o meu filho de 12 anos abre lá o ChatGPT e consegue pedir para ele fazer um código melhor que o meu? Da onde que isso pode vir a ser verdade ou ser útil? Mas é verdade, e é útil, e é assim mesmo que funciona, e a gente não tem muito o que fazer. Então, pois bem, a partir disso, nós podemos olhar para a inteligência artificial de duas formas, certo? De uma maneira pessimista e de uma maneira otimista. Ou então, isso aí pode ser aquela visão do copo meio cheio, meio vazio, né? Aquela que muita gente usa ali e tal. 50% das pessoas podem usar e dizer que a inteligência artificial vai roubar os empregos, ao passo que 50% podem olhar e dizer que vai roubar as tarefas. E eu tendo a pensar que os dois estão certos, certo? Então, ela irá roubar sim empregos e irá roubar tarefas sim. Isso não depende dela, ela não tem culpa disso. Isso depende de quem usa. Isso depende das pessoas que vão se deparar com ela e como elas vão usar, certo? Porque o perigo da inteligência artificial, ela primeiro está para os profissionais que agem como uma inteligência artificial. Ou seja, se eu disse que a inteligência artificial está excelente na produção de textos, de vídeos, de áudios, de códigos de programação, de análise de exames, de análise de dados, de olhar para planilhas, e ela está muito boa para isso, todas essas pessoas e profissionais em que a expertise é essa, precisam parar e pensar um pouquinho, porque há alguém ou uma tecnologia que consegue fazer isso tão bem quanto você. Então, a inteligência artificial, ela é uma ameaça direta às pessoas que trabalham e agem como uma inteligência artificial, certo? Então, é por isso que na nossa área de marketing, copywriters, né, que se dizem pessoas que escrevem muito bem, que fazem textos publicitários muito bem, foram os primeiros na nossa área a negar a inteligência artificial, a falar que é absurdo isso, da onde é que já se viu alguém fazer um texto mais persuasivo que eu. Só que ela não entendeu que essa pessoa, sim, ela podia ser muito boa. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um profissional chamado Leandro Ladeira. Alguém deve conhecer já, deve ter visto anúncios desse cara. Leandro Ladeira é, na área do marketing digital, o profissional que mais vende cursos.
ele é considerado o melhor copywriter do Brasil. Então, os textos que ele faz para os anúncios são considerados excelentes, são os melhores. Porém, já existem diversos Leandro Ladeiras, né, como agentes GPT, que fazem os textos tão bem ou iguais aos dele, mas é porque foram treinados por ele. É porque ele pegou todo o conhecimento dele, transformou numa base de dados e disponibilizou para as pessoas usarem. Está aqui, o texto que eu faria é esse. Então, ele teve uma atitude que, obviamente, ele viu que ele não tinha mais a hegemonia disso. Mas ele foi lá e criou um GPT, que as pessoas pagam uma licença agora, para ter o Leandro Ladeira escrevendo os textos para você mesmo, por uma mensalidade de 119 por mês, eu não sei quanto é, porque eu não uso, mas enfim. Então a IA, ela vai ser um problema, sim, para essas pessoas, que a expertise está somente em realizar tarefas que ela se realiza muito bem. E, em contrapartida, a IA também é o oásis temporário do preguiçoso, porque o preguiçoso consegue ir lá e fazer as coisas muito rápidas e com pouco comando também. Então, de início, a IA é um perigo para as pessoas que também querem fazer somente as coisas rápidas, certo? Ela vai ser excelente para essas pessoas aí. Mas isso vai durar pouco, vai durar muito pouco tempo. Porque eu acredito, e depois eu vou comentar um pouquinho mais, que a IA vai mudar o comportamento das empresas no sentido do RH, vai mudar o comportamento das empresas no sentido de contratar profissionais. E o profissional que sabe só escrever no ChatGPT também já não vai ser mais uma grande coisa, certo? Enfim, alguns especialistas aqui, só umas observações que eu trouxe que eu acabei lendo durante os últimos dias aí. Os especialistas afirmam que a IA será a última invenção que o ser humano criou sozinho. Então, o ser humano criou a IA e agora, a partir de agora, ele tem um companheiro para criar coisas, né? E talvez seja mesmo, e me parece que faz bastante sentido pensar que, de fato, a partir de agora, o estudo de uma nova vacina, análise de um padrão genético, podem ser feitos de maneira mais rápida e mais inteligente, utilizando inteligência artificial. E é a primeira vez na história que o ser humano deixa de ser o ser mais inteligente que habita o planeta, certo? Claro, fomos nós que criamos, mas não somos talvez páreo para o que a gente criou, porque eles têm muito mais capacidade de memória, de processamento, pensa muito mais rápido e entrega as coisas mais rápido, certo? É claro que tudo surge de ser humano, mas a gente tem agora uma ferramenta que é uma extensão do nosso cérebro para que a gente possa estar utilizando. Vamos lá. Então, passado aí esses conceitos, essas coisas, eu vou trazer um pouquinho aí o que eu acredito, né, que a inteligência artificial pode trazer agora no campo dos negócios. Eu não tenho a pretensão aqui de fazer um tutorial, de ensinar as pessoas a mexer na inteligência artificial. Eu quero só trazer alguns conceitos e algumas questões que é o que está acontecendo a partir de hoje e onde que ela pode interferir dentro dos negócios, né? E quando eu falo negócios, eu não estou falando aqui exclusivamente para donos de empresa, eu estou falando para os negócios todos, para as pessoas que são funcionários, para os servidores públicos, porque quer ou não, tudo é um negócio. Tudo é feito através de relações e entrega de serviços ou produtos. Então, existe uma regrinha que, por mais que as pessoas não gostem, por mais que as pessoas evitem, essa regra não muda. Que a presença da inteligência artificial, ela já não tem mais como ser evitável. Então é inevitável que vocês, mesmo que vocês odeiem o ChatGPT, vocês odeiem o Gemini, mesmo que vocês não trabalhem com isso, vocês vão receber. Por exemplo, quando vocês recebem um anúncio, aí na rede social, no Google, no YouTube, sei lá, nós utilizamos inteligência artificial para mostrar o anúncio para vocês. Quando vocês precisam analisar uma planilha, um relatório, tem inteligência artificial analisando os relatórios muito mais rápido que vocês olhando a planilha a olho nu, digamos assim. Então, mesmo que vocês não queiram usar, direta ou indiretamente, vocês vão ser impactados.
e vocês vão ser impactados, seja na operação, seja no resultado. E sendo impactados no resultado, vocês vão ser impactados pela concorrência. E é assim que funciona o mundo da inteligência artificial no meio dos negócios. E eu queria trazer para vocês aqui, esse aqui é um insight que eu tive depois que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e que até então eu não havia me tocado, né? Que quando o ChatGPT surgiu, começou uma bagunça na cabeça das pessoas, dizendo, tudo é IA, tudo é IA, tudo é automação, tudo é IA. Mas existe uma diferença muito grande entre automações e inteligência artificial. E aqui quem tem empresa, sugiro pensar bem nesses conceitos aqui, porque são interessantes. Muita coisa que vocês acham que precisam de inteligência artificial, ela não precisa de inteligência artificial para funcionar. Vou dar um exemplo. Uma mensagem do WhatsApp, um e-mail enviado, um atendimento que não necessite pensar, tudo isso é feito com simples automações, que sempre estiveram aí, mas que começaram a ser usadas só agora também, com inteligência artificial. Então, dou um exemplo para vocês. Na minha agência, todo cliente que entra, ele passa por um processo de onboarding, né? Que é quando você fecha o cliente diz, não, vamos fazer, vamos começar, né? Esse processo, até o cliente entrar na agência, tem vários passos, né? Eu peço para ele fazer um cadastro, eu dou uma mensagem de boas-vindas, crio um grupo no WhatsApp, preenchemos um contrato, mandamos o contrato para ele, criamos um drive no Google, e sim, são 10, 15, 20 tarefas que são feitas sempre da mesma maneira, né? E que nós demorávamos, em média, 1 dia e meio para fazer. Por quê? Porque o cara ia lá, preenchia o formulário, chegavam os dados, alguém tinha que preencher o contrato para ele, dar uma olhadinha, dar uma lida, mandava para ele dar uma olhada e tal, daí ok, assinava, enfim, fechava, voltava, a gente ia lá, criava um grupo no WhatsApp, fazia tudo isso braçal, manualmente. Hoje, com automação simplesmente, nós conseguimos reduzir esse tempo para uma média de... Olha, quando o cliente faz o processo, ele recebe o formulário, preenche, o contrato é preenchido, em torno de 30 minutos a gente tem o cliente já aceitou o contrato, fez tudo, assinou, ele já está com tudo, por quê? Só que não tem ninguém fazendo isso na agência. O primeiro ser humano da agência começa agendando a primeira reunião. Até então, ninguém precisou fazer um preenchimento de contrato, fazer um drive, fazer qualquer coisa, mandar mensagem, criar o grupo, ninguém precisou. A automação fez tudo sozinho. Então, isso não tem inteligência artificial nenhuma envolvida. Não há. E é aqui que vocês têm um grande trunfo. A operação das empresas de vocês, eu tenho certeza absoluta que tem muitas e muitas e muitas tarefas operacionais que podem ser substituídas ou otimizadas com apenas automação, sem o uso de inteligência artificial. Tá, mas quando é que a inteligência artificial entra? Ela só entra quando ela precisa pensar. Quando vocês querem que um agente especializado em direito olhe o contrato que vocês fizeram lá na automação. Quando vocês querem que um agente especializado em atendimento avalie o atendimento que eu fiz pelo WhatsApp e dê uma nota e diga, você podia ter melhorado nisso, podia ter melhorado naquilo. Então, a inteligência artificial, ela não está em tudo, e ela nem precisa estar em tudo. E ela deve ser usada nesses pontos em que precisa pensar, certo? Agora, a automação é o primeiro passo para que a inteligência artificial comece a funcionar dentro das empresas. Então, como que vocês identificam isso? Se tem tarefas que todos os dias são feitas da mesma maneira, lançar uma nota, sei lá, mandar um e-mail, mandar cobrança, cobrar, enfim, essas tarefas operacionais, todas elas possivelmente são passíveis de serem transformadas em automação. E melhorar muito ainda e deixar o tempo da operação para coisas que humanos devem fazer. Então, o que a automação traz, né? E agora falando até um pouquinho da experiência com a minha empresa, né? A automação, ela aumenta a produtividade, ela reduz custos, né? Porque você sabe que hora das pessoas é custo, produtividade é custo, então automaticamente, se eu demorava lá
um dia e meio para fazer alguma coisa que eu consegui transformar isso em 4 horas, é evidente que isso é uma redução de custo, né? Mesmo que indireta, não talvez no dinheiro direto, mas é redução de custo. Redução de erros, aqui que talvez seja a grande questão que eu chamo a atenção. Reduzir erros com inteligência artificial é muito interessante. Por exemplo, quando eu terminei essa palestra aqui, esse slide, eu fui lá e joguei ele para a inteligência artificial e pedi, veja aí se eu errei, se eu tem algum erro de ortografia, algum erro de concordância, dá uma olhada aí na lista se eu poderia melhorar algum slide que tem aqui, o que você me disse a respeito disso, né? Então ela reduz erro. Por que é que vocês não podem implementar na empresa de vocês uma camada de conferência através do uso da inteligência artificial? Processos que vocês identificam que estão causando muito erro, por exemplo, está demorando muito isso, ou o nosso atendimento está errando muito nisso. Aí é uma brecha para vocês pensarem em colocar uma camada a mais. Eu não estou dizendo aqui, não estou sendo tão taxativo a ponto de dizer que vocês podem substituir, mas eu estou dizendo, iniciem também usando a inteligência artificial para verificar, certo? Então é um primeiro gatilho, é uma primeira questão. E ganho de escala, né? Se vocês têm um atendimento, por exemplo, nós implementamos alguns agentes para atender alguns clientes que atendem dia e noite e tal. A gente ganha muita escala com isso, porque antes de eu implementar um agente que atendia para um cliente nosso lá, a média da demora de atendimento era 20, 25 minutos, porque estava atendendo muita gente e tal e tal. E hoje os clientes, pelo menos os leads que chegam, não esperam mais nada. Pode ser que em algum certo momento a minha inteligência artificial encaminhe para o vendedor, ela identificou tudo antes e encaminhou para o vendedor. Mas, por exemplo, eles conseguem atender inúmeras pessoas ao mesmo tempo, o que não conseguiam antes. Eles tinham que escolher indo por fila, né? Então, ganho de escala. E alguns casos práticos que isso aqui é que a gente já implementou e que a gente usa ou implementou para alguém e tal, que são os mais óbvios do uso da inteligência artificial das automações. Então é atendimento e follow-up. Isso aqui parece que foi o grande serviço, né, que as empresas viram que a inteligência artificial podia auxiliar. No atendimento do WhatsApp, atendimento de qualquer coisa, e o follow-up vocês devem conhecer, na empresa de vocês, às vezes você atende aquela pessoa e a negociação não aconteceu, parou no meio, esqueci, né? Ou não é que esqueceu. Vou falar, nós trabalhamos muito com o mercado de carros também, e isso acontece muito. A pessoa vai lá, viu um anúncio, chamou no WhatsApp, né? Estou interessado. Mas daí parou a conversa, né? A pessoa foi lá e disse, não, é tanto o carro, custa tanto e tal, e tal, e tal. E essa conversa parou no meio. Quando você tem muito volume disso, os vendedores não vão voltar nessa conversa e dizer, lembrei, tinha um cara que eu estava conversando, vou ver se daqui a pouco ele resolveu ou não e tal. Ou, para quem tem CRM, mandou uma proposta e tem que esperar, né? Tem que esperar um pouquinho. Então, o follow-up pode ser feito com inteligência artificial quando ela identifica gatilhos, né? Já faz um dia que essa pessoa me chamou e não respondeu mais. É muito simples a inteligência artificial olhar o histórico das conversas e chamar a pessoa e continuar. Isso é uma das maiores aplicações e talvez uma das que mais estão fazendo sentido hoje no uso da inteligência artificial no atendimento. Não é nem atender o WhatsApp, não é nem responder questões sobre a empresa, mas é fazer follow-up, é não esquecer do lead que começou a negociação e parou. Enfim, análise de dados, bancos de dados, planilhas, então isso nem se fala. Quem programa sabe a quantidade de dados que às vezes tem que analisar dentro de um banco de dados, né? Ficar fazendo consulta e tal. Hoje, isso já está resolvido. Você consegue integrar a inteligência artificial com o seu banco de dados e pedir para ela, analise os últimos meses, os números tal e tal e tal. Ela vai trazer, desde que ela esteja conectada com o banco de dados, ou então sobe uma planilha para ela e diz, faça uma análise para mim dessa planilha, me diga isso. É claro que ela vai trazer para vocês. A fatura do cartão de crédito, sobe a fatura do cartão de crédito, categorize para mim meus gastos em supermercado e tal, eu quero que você dê uma olhada. Ela faz muito melhor do que a gente, certo? Então são usos, tá? E sem falar de redação, imagens, vídeos, entrando na área de marketing também, isso pode ser um bom gatilho para as empresas que não têm ali um setor de marketing,
mas podem treinar e podem estudar um pouco e conseguir fazer excelentes conteúdos, excelente material, excelentes campanhas com o uso da inteligência artificial. E aqui está uma questão bem interessante da inteligência artificial. Ela trouxe um ambiente democrático para as empresas. Pela primeira vez também, ela proporcionou que as empresas menores tenham vantagem sobre as empresas maiores com o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque para você implementar, por exemplo, hoje, um setor de IA numa empresa com 5 mil funcionários, é muito mais complexo do que eu implementar o setor comercial da minha empresa que tem 2 pessoas com inteligência artificial. Então, ela é muito mais barata, ela é muito mais palpável para as empresas menores agora. Porque é menos burocrático, porque é menos trabalhoso e porque é mais lógico, né? Você consegue testar pequenas operações com o uso de inteligência artificial e por um valor muito baixo, muito baixo. Inteligência artificial é quase de graça já, né? Então, essa é uma das questões que eu chamo a atenção para as pequenas empresas. Vocês têm na mão, eu não sei, não conheço as empresas, pode ser que tenham grandes, pequenas, mas as pequenas empresas têm na mão a possibilidade de disputarem isso e sair na frente. E agora entra a questão do ser humano, porque até agora a gente só falou, né, de máquinas, de números e tal, enfim, né? Mas o fator humano talvez seja a questão mais importante em todo esse processo de inteligência artificial. Porque quer queira ou não, lá no final das contas vai sobrar para o nosso, né? Lá no final das contas, quem é que vai perder o emprego somos nós. Lá no final das contas, quem é que vai enfrentar um concorrente que implementou e está muito mais rápido somos nós, né? Então é o ser humano é que vai colher ou não o ônus e o bônus dessa situação. Tem um paradoxo, isso aqui também eu vi não lembro quem foi que falou, em algum lugar, que diz o seguinte, que a inteligência artificial nos força a sermos mais humanos. Porque, de fato, se nós olharmos hoje para a operação de muitas empresas, na minha operação, na minha empresa, muitas coisas que nós fazíamos e fazemos ainda são tarefas meramente operacionais. São coisas que não exigem muito da nossa cabeça, porque é comum do ser humano criar rotinas, cotidiano, criar coisas que eu estou acostumado a fazer. E é cômodo, inclusive, né? Eu chegar todos os dias e fazer aquela mesma tarefa. Eu chegar todos os dias e, vou fazer o café. Claro que a inteligência não consegue fazer o café, mas você percebe que nós temos uma tendência, né, a fazer as coisas de maneira rotineira, cotidiana, né? E a inteligência artificial, para quem começa a ter esses estalos, ela força as pessoas a saírem disso. A dizer assim, não, eu não posso mais fazer isso assim, porque daqui a pouco o cara traz para mim uma operação que me substitui totalmente, né? Então ela vai forçar as pessoas a serem mais humanas. Em contrapartida, nós viemos de um setor educacional ruim, que não ensinou os alunos a perguntar. A nossa escola ensinou a gente a responder. Só que agora a gente não precisa mais responder. Agora a gente tem que aprender a perguntar, certo? Então, assim, nunca, pelo menos em todas essas minhas provas que eu fiz durante meu estudo, nenhuma delas pediu para eu criar a prova. Todas eu tive que responder perguntas, né? E hoje está na frente, está começando a ganhar espaço e utilizar melhor a inteligência artificial quem tem capacidade de perguntar melhor, quem tem capacidade de ser mais empático com a inteligência artificial, ou com o ChatGPT, ou com o Gemini, seja lá com quem for, certo? Portanto, eu acredito, e essa aqui daí é uma opinião minha, que os setores de RH das empresas irão mudar. Eles vão ter que olhar para as pessoas e para os profissionais com uma forma um pouquinho mais voltada ao humanismo, a não simplesmente ao conhecimento técnico. E eu acho que os currículos vão ter que começar a terem dentro de si características humanas e também dizer que sabem trabalhar com inteligência artificial. Por que eu digo isso? Porque o perfil do profissional começa a ganhar uma nova roupagem, certo? Eu nunca pensei que eu
ter cursado Direito e Filosofia iria me ajudar de alguma forma com inteligência artificial. Jamais, né? Porém, quem já fez Direito ou alguma coisa nesse sentido da áreas humanas sabe que é muito chato. Você tem que ficar lendo coisa e interpretando. A todo momento. Ler um trechinho de lei, ler isso aqui. Só que isso força você a ter que ter cuidado com a comunicação. Porque você sabe que se escrever qualquer besteira ali numa peça, né, de direito, você ferra com o cliente e tal e tal. Então, esse cuidado com a escrita e esse cuidado com a interpretação de textos é diretamente ligado com o uso da inteligência artificial. Porque se a pessoa não souber a diferença entre enfrentar, afrontar e confrontar, a inteligência sabe. E se você perguntar errado, ela vai responder errado. Se você pedir para ela como é que faz um ovo, o que ela pode pensar? Ora, você quebra o ovo e frita. Ou você quer saber como é que faz um ovo no sistema da galinha, né? Ou você quer saber como é que faz um ovo de Páscoa. Não simplesmente você pede como faz um ovo. Tem uma diferença em pedir isso. Então, as pessoas que têm uma extensão vocabular um pouco melhor, ou seja, que conhecem mais texto, que conseguem se comunicar melhor, elas vão ter, sim, muitas vantagens sobre as pessoas que são mais objetivas. E isso não sou eu quem está dizendo, isso a própria ferramenta quer que seja assim. Ela quer que você dê contexto. Você já deve ter ouvido falar a palavra contexto, né? Contexto, 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 contexto. Pois bem, devo ter aqui em algum lugar aqui, mas se vocês começam a usar a inteligência artificial com os verbos faça, crie, edite, me diga, vocês já estão usando errado, certo? Então isso já é passado. Vocês jamais começam usando a inteligência artificial com um verbo. Vocês já estão atrás de quem começa contando uma história. Estou aqui desenvolvendo um projeto para um cliente chamado tal, que tal, e ele é assim, assado, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Você conta toda a história antes, para depois pedir o que você quer. Quem tem essa capacidade de ser mais empático digitalmente vai ter muito mais vantagem sobre as pessoas que são meramente objetivas. Ok? E aqui surge uma questão importante. Notem que pessoas talvez um pouco mais velhas estão tendo agora uma oportunidade interessante no mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque elas têm mais contexto, elas têm mais história para contar, elas sabem mais sobre várias questões, elas têm mais experiência no dia a dia do seu trabalho, elas conseguem dar mais exemplos, ou seja, talvez o jovem nerdzinho que está chegando, que sabe tudo sobre tecnologia, esteja perdendo campo para quem tem mais contexto. Isso vai durar muito tempo? Não sei. Mas a única certeza que eu tenho é que quem escreve melhor tem respostas melhores. E é assim que funciona por enquanto, né? E aqui uma pequena frase que é assim, nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina será melhor do que um homem com uma máquina, né? E também, máquinas substituem máquinas e pessoas substituem pessoas. De novo, aquela questão, se o teu trabalho é meramente operacional e se você age e trabalha todos os dias como uma máquina, tem uma notícia ruim para te falar. Pois bem, e como é que a gente começa então a usar? Acho que todo mundo já usa a inteligência artificial e, enfim, não deve ser um assunto assim novo para todo mundo. Mas como é que você começa a utilizar então de modo a ser mais eficiente, né? Pelo menos quebrar os paradigmas da inteligência artificial, né? Primeira coisa, vocês têm que destruir algumas crenças que vocês têm quanto à inteligência artificial. Ela não é só para empresas grandes, e muito pelo contrário, como eu falei, as empresas pequenas têm aqui um trunfo bem interessante na mão. Ela não tem que fazer tudo, certo? Ela não precisa fazer tudo. Vocês precisam entender o que é que ela faz e o que é importante que vocês façam, né? Como eu disse, contar a história para ela, vocês contam. Deixa depois que ela faça o que vocês querem que ela faça, mas primeiro vocês contam a história. Então, não. Por isso que eu disse, se você chegar e pedir para a inteligência artificial, faça, crie, escreva, ela já vai estar sem contexto. Você está passando para ela simplesmente algo que ela vai te responder qualquer coisa. Por isso que eu disse de novo,
A inteligência artificial é o oásis do preguiçoso, né? Porque o preguiçoso chega e pede, faça. Ela faz, mas vai sair algo mais ou menos. Não é um investimento caro, tá? Então tem toda uma questão aí que no início era, sim, investimento mais caro. Hoje, qualquer empresa... Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um agente trabalhando no atendimento 24 horas de um hotel em Piratuba. Esse agente usa o ChatGPT. O ChatGPT como linguagem. Ele gastou, de dezembro até agora, $50 com os tokens de inteligência artificial. Já falo que é tokens para vocês. Ele gastou $50, nem chegou ao final ainda, tá? Mas com esses tokens de inteligência artificial, ele já atendeu todas as pessoas daquele mês para cá, todos os contatos que vieram no WhatsApp. Tá? Então, é muito barato. É acessível, é democrático. Então, essa é uma crença que no começo existia e hoje não é mais verdade, tá? Ela é um trem que está passando e você sabe que o trem, quando passa, as pessoas vão entrando e vão sentando. Então, quem entra antes e sentar na cadeira vai ter mais opções. De repente, algumas pessoas vão ter que ficar de pé, né? Então, isso é uma questão também importante. Não tem atalho, tá, gente? Não existe uma maneira de você usar a inteligência artificial se você simplesmente só sabe mexer no ChatGPT, tá? Então, você não usa inteligência artificial, não é assim que funciona. Então, usar a inteligência artificial é você entender os conceitos, saber como perguntar e entender as ferramentas também. Ignorar a qualidade de dados. Isso aqui, eu trouxe esse ponto porque é uma questão prática nossa. Como é que vocês têm os dados de vocês organizados? Vocês têm sistema? Vocês têm lá um caderninho que vocês anotam? Entendeu? Então, os dados são o combustível da IA. Se vocês têm péssimos dados, se vocês têm informações ruins, com certeza ela vai fazer um serviço péssimo e ruim. Então, antes de tudo, antes de pensar em colocar inteligência artificial para fazer tudo dentro da empresa de vocês olhem para os dados de vocês. Se vocês têm um CRM que é alimentado pelo vendedor, se vocês têm um sistema que tem os dados das vendas, se vocês têm lá uma planilha, tudo bem. Nada contra a planilha, mas se ela é alimentada, se ela está organizada, então os dados são o primeiro passo para implementar. Não é você contratar o ChatGPT, não é aprender a mexer, é primeiro olhar para os dados. E manter a equipe no escuro. Eu incentivo muito o uso da IA. Então, quem lá da agência sabe, eu o dia todo eu uso. Até algumas pessoas defendem que se você não usa a inteligência artificial hoje a cada 15 minutos, você está ficando para trás, né? Não sei se isso é tão taxativo, né? Mas eu uso muito, uso bastante, incentivo as pessoas a usar, incentivo a treinarem. E isso é algo que não é uma pessoa que vai fazer. A inteligência ela precisa ser colocada como cultura dentro da empresa, como cultural. Não para substituir, como eu disse, não para você ir lá e colocar um verbo para ela fazer as coisas, mas para que as pessoas consigam utilizá-la de modo a melhorar a sua operação. Consigam pensar que isso eu consigo fazer um pouco mais rápido e melhor com a IA. Então, essa cultura ela precisa também ser implementada dentro das empresas, né? Vamos lá. Aquilo que eu disse, se você começa os prompts com verbo no imperativo, você já está fazendo errado. Então aqui precisa de estudo, né? Precisa de saber como... Eu sempre digo assim, eu não sei como usar então inteligência artificial. Começa contando a história. Imagine que a inteligência artificial é aquele funcionário que chegou hoje na empresa, né? Você vai fazer essa função. Mas antes de fazer, eu vou precisar explicar um monte de coisa. Então aqui, nossa empresa é assim, o refeitório é lá, quando você precisa pedir uma folga, você faz isso, a gente tem um calendário para isso aqui, a gente tem isso. É isso que a inteligência artificial precisa antes dela fazer. Inclusive, alguns estudos já dizem que a inteligência artificial, as primeiras ações que ela vai ter com você não é nem te responder. Você tem que instigá-la a primeiro te perguntar mais para depois ela começar a trabalhar. Então, geralmente, eu faço isso. Eu começo a contar uma história e digo para ela, e agora você me pergunta o que você precisa, porque eu preciso começar um projeto, mas eu vejo o que falta, me pergunta o que falta. E ela vai primeiro me perguntar. Vamos lá. 3 passos para implementar a inteligência artificial. Comecem na produtividade de vocês, no pessoal, usando o ChatGPT para tirar dúvidas, né? Para fazer isso. É o primeiro passo, é o primeiro paradigma.
Depois, passem para os processos internos das empresas, olhem, analisem o que cada pessoa pode fazer ou cada operação consegue trabalhar. E, por fim, passem para os processos externos. Muita gente quer já começar a jogar a inteligência para atender. Eu faria o contrário. Eu primeiro usaria dentro de casa para depois colocar os clientes com o uso da inteligência artificial. Eu só quero passar 4 conceitos, então, para vocês saberem que isso é o mínimo que as pessoas precisam ter noção para utilizar a inteligência artificial. LLM, gente, é as linguagens que estão disponíveis. ChatGPT, Gemini, Claude, enfim, tem uma infinidade aí. Hoje o ChatGPT e o Gemini são eu tenho alguns outros, mas esses dois são os que mais são conhecidos. Prompt, então essa historinha que você conta, é o pedido que vocês fazem para a inteligência artificial. Token é o dinheirinho dela, tá? Então token é, por exemplo, cada vez que você faz pedido, a inteligência artificial ela separa por sílabas ou por pedacinhos de textos e são tokens. Esses tokens são contados. Se você usa de forma gratuita, tá tudo certo, não precisa se preocupar. Mas quando vocês forem implementar isso de forma profissional, é isso que vai contar o gasto que vocês têm com a inteligência artificial, e elas geralmente cobram por milhões de tokens. Então vocês vão saber que tokens é isso, é a quantidade de textos que são trocados com ela. E um agente de IA nada mais é do que uma estrutura que usa inteligência artificial, que ela é toda criada para fazer algumas tarefas, e ela foi treinada para aquela tarefa e só para aquela tarefa. Algumas ferramentas, então, que é o Gemini, o Claude, o Eleven Labs, que é excelente para fazer áudio, até se alguém quiser criar áudio, ele é bom. Tem a VO3, né, que é para fazer vídeo, também é excelente, agora vem com isso. O ChatGPT lançou a versão 5 ontem, ontem não, foi essa semana. Testem, que está bem legal, mas eu utilizo muito o AI Studio do Google, porque ele é gratuito e ele é tão bom quanto o ChatGPT pago. É só vocês digitarem aistudio.google.com. É uma plataforma que vocês conseguem fazer tudo, inclusive vídeos, inclusive textos e tudo mais. E ele tem todo o potencial do ChatGPT e a da Google. E para finalizar, até porque eu não quero estourar o tempo aqui. Para finalizar, a inteligência ela virou um commodity. Quem é da área financeira sabe que isso virou um serviço, né? A inteligência virou um serviço e eu já vou explicar por quê. Ela deixou de ser uma garantia profissional. Então passaremos por um cenário de sucateamento de profissões. Um sucateamento aconteceu, por exemplo, quando o mercado automobilístico surgiu e o carroceiro deixou de ser tão útil, né? O cara que fazia a roda da carroça lá, que era um profissional muito bem conceituado, ele deixou de ser tão útil porque vieram os pneus e tal. Então, sucateamento de profissões é isso. Primeiro, as profissões começam a ser substituídas. Ainda existem, por exemplo, despachantes, várias profissões que vocês viram que com a tecnologia elas foram ganhando um pouquinho de descrédito. Não que não são necessários, tá? Tem muita gente que usa e tal, mas você percebe que há outros caminhos. Então, isso é o sucateamento. E eu vou contar uma historinha aqui que talvez ilustre esse meu pensamento, se não ficou muito claro. Eu comecei em 1997 a trabalhar numa farmácia aqui da cidade. Eu era cobrador, tinha uma bicicleta, ia fazer cobrança nos bairros, né? Na época não tinha nada dessas tecnologias aí e tal. Pois bem, eu trabalhei 12 anos, a partir de 97, na área de farmácia. Eu era balconista de farmácia. E o balconista de farmácia, ele tinha um poder, que era conhecer sobre medicamentos. Então a pessoa chegava lá, meu filho está com febre, dor de garganta, o que eu faço? Ora, uma nimesulida a cada 12 horas, uma amoxicilina se está com febre, uma dipirona, enfim, tal. Era isso aí, e a criança ia para casa, melhorava, o adulto chegava lá, eu tô com, sei lá, caspa, não sei, não, você tocou nas shampoo, resolvia, certo? Nós tínhamos um poder, tanto que o farmacêutico, né, era tão bem visto quanto era o médico, né, e nada contra o médico, isso ainda existe hoje, tá? Mas na época, nós tínhamos na nossa mão um poder que era a informação. Só que não era a informação. O poder que nós tínhamos na mão, lá na farmácia, no balcão, quando a pessoa me ligava, Evandro, estou aqui com o cataflã aqui na minha frente, qual que é a posologia, como é que eu dou para a criança? Ele sabia quanto dá, mas ele só me ligava para eu confirmar. Não, se dá uma gota por quilo, cada 8 horas é isso aí, tá tudo certo e continue assim. Será que deu mais alguma coisa? Não, isso aí tá certo e tal. Nós não tínhamos o poder da informação.
nós trabalhávamos com o desconhecimento do público. Era esse desconhecimento das pessoas que nos davam o poder de estar lá e ditar regras e falar as coisas. E quando a internet surgiu, isso já reduziu. Hoje, as farmácias já não têm mais todo esse poder. Hoje, as pessoas não procuram mais o seu Jeremias, o seu Zé Olivo. Claro que tem as pessoas que ainda procuram, sim, ainda tem, mas isso já não é mais uma hegemonia desses profissionais. Então, todos os negócios e todos os profissionais que têm como base de negócio o conhecimento, mas não só o conhecimento, tem como base e segurança de negócio a ignorância, e não a ignorância num sentido pejorativo, o desconhecimento do público perante o que eles sabem, essas pessoas estão com os dias contados, porque não existe mais um ambiente de desconhecimento. Hoje eu peço para o ChatGPT, ele responde sobre o Cataflã. Hoje eu mando o meu exame, ele analisa para mim. Vai continuar existindo médico? Vai. Vai continuar existindo a farmácia ganhando muito dinheiro? Vai. Continuarão os farmacêuticos confirmando? Continuarão. Mas essa barreira de entrada do cara levar o carro na oficina e não fazer ideia do que é, isso acabou. Porque eu consigo consultar com o ChatGPT o que aconteceu com o meu carro. Aquela luzinha que acendeu, eu mando uma foto, ele sabe. Entendeu? Então, o que eu quero deixar, só para finalizar aqui também, para não me estender, é que os negócios deixarão de ter nas suas mãos o poder de serem detentores do conhecimento e ganharem dinheiro em cima da desinformação das pessoas sobre determinado assunto. Então, se vocês querem continuar como profissionais ou como empresas, vocês precisam criar soluções e não trabalhar com a segurança de saber coisas que as outras pessoas não sabem. Certo, gente? Muito obrigado. Espero que tenha sido alguns insights interessantes para vocês. E fica aí meus contatos, qualquer coisa, qualquer dúvida, só chamar, manda um WhatsApp ali, pede para eles e tá tudo certo. Obrigado, gente. Boa tarde. E tu perguntas? Precisa que sabe, não sei como é que é o tempo.